Leitura de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam conforme o exemplo que tendes visto em mim, pois há muitos de quem muitas vezes vos tenho falado, e ainda agora falo com lágrimas, que procedem como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. Eles têm por Deus o ventre e gloriam-se daquilo de que se deviam envergonhar, gostando somente das coisas terrenas. Quanto a nós, nosso viver é no céu, de onde também esperamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele transformará nosso miserável corpo, tornando-o semelhante a seu corpo glorioso, pelo poder que tem de submeter a si todas as coisas. Portanto, irmãos meus, muito amados e queridos, alegria e coroa minha, permanecer assim, firmes no Senhor, caríssimo. Rogo a Evódia e suplico a Sintique que sejam unidas no Senhor. E peço também a ti, meu fiel companheiro, que as ajudes, porque comigo trabalharam em favor do Evangelho, com o Clemente e meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, falava Jesus ao povo quando se aproximou dele um príncipe da sinagoga e o adorou, dizendo: Senhor, agora mesmo faleceu minha filha, mas vinde e ponde vossa mão sobre ela e viverá. Jesus levantou-se e o seguiu com os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia, chegou-se por detrás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu mal tocar na sua veste, ficarei curada. Jesus se voltou e, vendo-a, disse: tem confiança, filha, tua fé te salvou. E naquela mesma hora a mulher foi curada. Quando Jesus chegou à casa do príncipe e viu os tocadores de flauta e muita gente em alarido, disse-lhes: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, mas depois que fez sair a gente, então Jesus tomou a menina pela mão e ela se levantou. Divulgou-se a notícia desse milagre por toda aquela região. Pelo sinal da Santa Cruz, nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas, irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Costuma-se chamar a esse domingo o domingo da confiança. Uma figura de grande destaque entre os judeus de Cafarnaum, que é responsável pela manutenção da grande sinagoga, vai procurar Jesus, que está fora, para lhe pedir a salvação da filha que tinha morrido. Jesus atende e vai se dirigindo
à cidade, à casa daquele homem para ver a menina morta. Enquanto caminha, uma estrangeira que tinha uma hemorragia há mais de 10 anos, sem cura. A Escritura conta que ela gastou toda a fortuna com médicos naquele tempo, muito atrasados na arte da medicina. E ela, envergonhada do tipo da doença, que considerava uma doença impura, ritualmente falando, se aproxima de Jesus por trás, para tocar na fímbria da veste de Jesus, pensando, se eu tocar nela, fico curada. É uma coisa muito bonita, essa confiança em Deus que deve ter todo aquele que sabe quem é o bom Deus. Confiança total em Deus. O cara está doente e pensa, basta eu tocar que eu fico boa. Confia nisso. Indica que sabe quem é Jesus Cristo. E se aproxima por trás de maneira discreta. Mas na hora que ela toca na veste de Jesus, Jesus que tudo sabe, a quem ninguém pode esconder nada, volta-se para ela, já curada, e diz que ela tem a confiança, a fé dela a salvou. Esta confiança deve guiar a nossa vida. Confiar em Deus. Confiar absolutamente em Deus. Ter certeza que Ele atende. Naturalmente que, como vimos no texto da primeira leitura, não é nos interesses materiais deste mundo que deve estar colocada a nossa preocupação, nossa esperança principal, mas nas coisas celestes, nas coisas da vida eterna. Na medida em que
vivemos dentro do projeto de Deus que nos criou. Com realidade constante, a nossa vida pessoal o demonstra, é a existência da morte. À medida que o tempo passa, vai chegando a notícia. Fulano morreu. Esse outro morreu. Aquele outro morreu. Não é? Mas é principalmente no espiritual que deve estar a nossa confiança, nossa certeza. Eu ontem lia os detalhes da última doença do rei Filipe II da Espanha, filho do imperador Carlos V. É impressionante. Nosso Senhor multiplicou os males físicos do rei Filipe. Já bem grave, sem poder andar, a família real resolveu levar o rei do Palácio de Madrid para o famoso Escorial. Não podia ir naquelas carruagens inclusive porque as estradas eram ruins e os tombos podiam matar o rei antes da hora. Assim resolveram levá-lo a pé. A maca presa a dois poderosos varais era carregada com o maior cuidado possível. Os males foram se multiplicando sobre o corpo daquele homem. Feridas, tumores, febre violenta, dores nas costas, dores no peito, um enorme tumor em um dos joelhos. Que os médicos resolveram tirar, naquele tempo que não havia anestesia, debaixo de dores terríveis. Mas que procurava o rei, aquele homem tão poderoso que tinha governado uma grande parte do mundo de então.
Deus. Deus era o que ele procurava, era o que ele desejava. No meio das dores crescentes, do estado cada vez mais desesperador de sua saúde, inclusive do enorme mau cheiro que exalava das muitas feridas que havia no corpo, com a dedicação, por exemplo, de sua filha, a princesa Isabel, que quase não arredava pé de junto de seu pai, a não ser no caso de necessidade. Os desejos dele: ouvir boas leituras, ter o crucifixo que a avó dele tinha dado ao imperador Carlos V, seu pai, para ele beijar. Vai se apagando aos poucos. E qual é o final? As últimas palavras daquele homem: morro católico, apostólico, romano. Filho da igreja. Morre assim quem vive assim. Muitos querem construir um monte de riquezas aqui na Terra. Nunca tem bastante. Sempre querem mais, mais. Não, não é para esta terra que Deus nos criou. Foi para o céu. Ontem uma pessoa me mostrava um pedacinho de uma música bem revolucionária, de um cantor muito famoso no mundo inteiro, há muitos anos atrás. Onde ele canta que era bom se não houvesse céu. Era bom se não houvesse inferno. Todos viveriam em paz. É mesmo? O nosso desejo lá dentro não é de quê? O que é que o homem quer mais? Quando ele quer isso, quer aquilo, na verdade ele quer uma coisa só. É isso, esse isso ou aquilo que ele quer,
é porque ele pensa que por esse meio ele consegue essa outra coisa maior. E que coisa maior é essa que o ser humano deseja? Ser feliz. Ser feliz. E o homem só é feliz no céu. Na terra, na medida em que ele consegue se libertar do pecado, ele vai, pelo menos, se sentindo menos infeliz. E consegue se purificar completamente, ele vive numa alegria serena. Que é o começo da felicidade do céu. Aquela mulher hemorroíça queria se curar da hemorragia, mas na verdade, mais importante era o estado espiritual dela. Depois de curada, Jesus continua seu caminho para a casa do parque sinagogo, à procura da menina que tinha morrido. E como ele era um homem de grande prestígio, muito dinheiro, havia naquele tempo o costume de mulheres irem para junto dos corpos dos mortos recentemente para se lamentar. Eram lamentações, gritos, descabelamentos. Era uma cena tétrica. E se a pessoa tinha mais recursos, não só pagavam a essas chamadas carpideiras, mas também havia os tocadores de flauta que tocavam a música dolente durante aquela cena. Quando o dono da casa chega, a casa está cheia de carpideiras e flautistas. Jesus quer que saiam todos. E explica a eles que a menina não morreu, está dormindo. Mesma linguagem que ele usaria para Lázaro. Era a morte de fato, mas como ia ser ressuscitado logo depois, aquela morte podia ser comparada com o sono. E naquela linguagem aramaica, Jesus se aproxima do corpo da menina, tomando-lhe a mão, diz: menina, levanta. E ela se levanta viva, forte, sadia. Eu acredito que todos esses que foram miraculados por Jesus devem ter conservado uma fé completa em Jesus
e deve ter seguido depois dos apóstolos na religião católica, na religião verdadeira. Creio. Inclusive, até anos depois, a estátua daquela hemorroísta foi feita e colocada em praça pública. Depois destruída por Juliano, o apóstata. A confiança em Jesus Cristo. Noção clara de nossos pecados. Quem já pecou e cometeu algum pecado mortal, deve ter o coração traspassado de dor por essas ofensas feitas a Deus. Entretanto, é preciso confiar inteiramente em Deus. Confiar inteiramente em Deus. No passado da igreja, nós não encontramos somente santos que viveram uma vida santa o tempo todo, mas santos que começaram uma vida má, uma vida de pecado, e que, no entanto, eles converteram-se. Na história dos santos do deserto, é conhecida a história de Jacó, o pecador. Jacó vivia sozinho no deserto, numa palhoça, por ele feito, uma vida muito pobre, muito mortificada, no jejum, na oração, na penitência. E com o passar do tempo, ele ficou famoso pelos milagres que operava. Até que um dia, tendo o demônio entrado em uma moça, a família foi aconselhada a levar lá ao deserto para Jacó tirar o demônio. E o pai levou a filha até lá e pediu para Jacó tirar o demônio que tinha se apoderado da filha. E Jacó expulsou o demônio. Mas o demônio que não desanima, ele quer perder, ele quer levar para o inferno a todos. Inspirou ao pai da moça que insistisse junto a Jacó para fazer uma casinha junto da dele, para a filha ficar um tempo, com medo de o demônio entrar de novo, quando ela saísse dali. Jacó não queria, acabou aceitando. E assim aconteceu que lá uma noite, decorridos alguns dias, o demônio foi tentar Jacó de ir pecar com a moça. Estava sozinha lá na outra casa, à noite.
no deserto. E tanto tentou que conseguiu derrubar aquele homem que tinha operado milagres. Depois que pecou, quer dizer que ele estava em pecado mortal, estava debaixo, portanto, da ação maior do demônio, o demônio ficou perturbando para que ele matasse a moça e enterrasse, para não ficar sinal nenhum do crime dele. E ele acabou fazendo isso. Mas depois, desesperado de se salvar, nem por isso ele deixava de pedir a Deus socorro. Dia e noite ele gritava: misericórdia para o pecador, misericórdia para o pecador. Não atendia mais ninguém. Em caso nenhum. Se alguém batesse na sua porta, ele gritava: misericórdia para o pecador. Passados muitos anos, com ele, naquele modo de agir, penitente e humilhado, ele foi visitado pelo bispo da diocese, onde estava acontecendo uma estiagem muito grande, sem água nenhuma, sem chuva nenhuma, tudo seco. E foi revelado a ele, por Deus, que só Jacó podia conseguir que viesse chuva. Passados muitos anos de penitência. O bispo lá foi, mas não conseguia ser atendido por Jacó. Até que resolveu atender e pediu a Deus, e veio chuva. Passados muitos anos de penitência, ele tinha conseguido o perdão, né? Nós conhecemos essa maravilha que Deus deixou da igreja, que é a confissão, que purifica nossos pecados, perdoa nossos pecados, lava nossos pecados, sejam eles quais forem. Por isso, com razão, esse domingo é chamado da confiança, porque tanto o arquinagogo como a hemorroísta confiaram em Deus. Confiaram em Deus e alcançaram o que desejavam, a cura dela, a ressurreição da menina. Confiança em Deus. Como é que você reza? Como é que você pede as graças? Porém, se lembre, quanto mais você ajustar sua oração ao projeto de Deus a seu respeito, melhor.
Quando os apóstolos pediram a Nosso Senhor para ensinar a rezar, ele colocou na oração que ensinou a nós: seja feita a vossa vontade, assim na terra, da mesma maneira como se faz no céu. Prestemos bem atenção nessa oração, quando nós a fazemos todos os dias, no Santo Rosário e em outros momentos. Oração de confiança total em Nosso Senhor. Sobretudo a oração para a salvação eterna. Confiando nele, não em nós. E saindo sabendo que, confiando nele, ele nos atende. Atende sim. Ele atende sim. E atende com muita bondade. Porque de fato ele nos ama. Esta é a mensagem de hoje. Estamos pertinho do dia de finados, do ano passado. Nossa morte será quando? Nesse ambiente, sendo eu o mais velho de todos, o mais fácil de morrer primeiro sou eu. Mas Deus é quem sabe. Até de gente que morava aqui conosco, mais nova do que eu, Deus já levou. É um mistério. Qual é o critério que Deus usa para a morte? É um mistério. Ontem eu vi uma observação errada de uma pessoa lendo. Quando alguém pecou muito, Deus tira antes. Não. Às vezes tira antes pessoas que nunca pecaram. Crianças, jovens, de vida santa. É um mistério. Porque a verdade é que nós somos feitos para o céu. E é necessário que a gente pense no céu a vida toda. Mais do que na morte. Não tenhamos medo da morte. Procuremos uma vida correta. Procuremos confissões bem feitas. Não comunguemos à toa, relaxadamente. Não achamos nada demais naquilo que fez, sem se confessar. Procuremos um sacerdote que tem o poder de perdoar e sabe nos orientar como melhor viver para agradar nosso Senhor. Daqui a 100 anos estará essa igreja funcionando? Eu espero que sim. Qual de nós estará aqui? Certamente ninguém.
Certamente ninguém estará aqui. Nenhum de nós. Estarão outros que tenham aprendido conosco a viver uma vida elevada, santa, pura. Não esquecer que a primeira coisa é rezar. A primeira de todas é rezar, quanto mais melhor.